Olá, eu sou Gustavo Meirelles, apresentador do Expertcast, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA, fundador da Comunidade de Inovação em Saúde. O Expertcast tem como objetivo apresentar as principais inovações na saúde, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu tenho o prazer aqui de receber novamente a Luciana Capobianco, que é fundadora da Estou Refugiado e do Instituto do Mundo. E nós tivemos uma excelente conversa aqui na primeira metade do episódio com duas refugiadas que vieram do Afeganistão para o Brasil. A Massuma está novamente aqui com a gente, fazendo esse papel também de tradutora do persa para o português. E no primeiro episódio recebemos a Parisa. Agora nós vamos receber, primeiramente aqui, a Cobra. Então, muito obrigado pela presença novamente. Eu vou começar com a Luciana para ela contar um pouquinho mais do trabalho que tem sido feito, das histórias que mais te marcaram, Luciana, aí nesses primeiros anos do Estou Refugiado e também de iniciativas no norte do Brasil, que você queria contar um pouquinho mais. Queria contar, obrigada, Gustavo, que o Brasil, assim, nessa questão, né, da migração, nos dá muito orgulho, assim, né? Primeiro, o Brasil é o país que já recebeu mais de 140 nacionalidades diferentes de refugiados. Ou seja, a gente tem hoje cerca de 800 mil refugiados e um número maior de pessoas que estão solicitando refúgio. Porque o processo do refúgio é o seguinte: a pessoa chega, ela pede para o status de refugiado na Polícia Federal. A partir do momento que ela pede, ela já ganha um protocolo. Esse protocolo já dá a ela o direito de tirar o CPF, cartão do SUS, carteira de trabalho. Ou seja, é uma acolhida rápida, assim, né? Muito diferente de muitos países, assim. E a gente já recebeu, como eu estava falando agora, mais de 140 nacionalidades diferentes. E assim, é um país que já recebeu o maior número de nacionalidades. É uma loucura, uma extravagância, assim. Nenhum país fez isso, só a gente. A primeira vez que a gente teve, assim, né, uma crise migratória fronteiriça foi com a Venezuela. Então, a grande maioria dos refugiados no Brasil hoje são venezuelanos. Então, eles vêm da Venezuela, elas entram em Pacaraima, de Pacaraima para Roraima, e lá a gente tem um campo de refugiados, assim, né, com aquela característica de campo, assim. Então, são as tendas onde as pessoas são acolhidas e elas são vacinadas, elas têm assistência de saúde imediata para ver o que elas precisam, o que elas necessitam e se elas querem ficar no Brasil, e já com uma prerrogativa diferente, que já são reconhecidas como refugiadas venezuelanas aqui no Brasil imediatamente. E depois, claro que o Estado não comporta aquele número grande de pessoas. Para você ter uma ideia, antes da pandemia a gente tinha cerca de 900 pessoas que atravessavam a pé a fronteira por dia. Hoje a gente tem cerca de 250 pessoas. A partir delas passam por o Petrix, né, que é um centro assim de triagem dessas pessoas, onde elas são registradas, o nome, elas recebem água, comida, uma assistência de saúde imediata pelo Exército Brasileiro junto com organizações internacionais. É um programa assim incrível, assim, que acontece e que eu Estou Refugiado de alguma forma já participou. A gente está sempre em contato com as organizações que fazem interiorização para buscar currículos, buscar talentos, colocar na nossa plataforma e fazer com que essas pessoas sejam empregadas. Quando a gente fala de venezuelanos, a gente tem que lembrar que a gente está aqui na América Latina, a gente tem muitas empresas que tem a necessidade de uma pessoa que fale o espanhol nativo. Então, eventualmente, a gente tem essa demanda. Eu quero pessoas que falem nativas o espanhol. E a gente tem também essas pessoas. E sem contar do continente africano maravilhoso, né? Então, a gente tem hoje praticamente cerca de uns 15 países da África, de pessoas que já vieram com situações, né? Como refugiados. Você tem Haiti, você tem o Congo, você tem Angola. E pessoas também na área de saúde. Para você ter uma ideia, a Bienal Internacional de Artes acabou de contratar 12 pessoas com a gente para a Bienal, CLT bonitinha, inclusive pessoas da área de saúde que estão atendendo o público, mas é uma oportunidade de começo, é o primeiro começo, nem que ele seja passageiro, mas com muita dignidade, vamos pensar assim, né? Um salário bacana, decente, com uma, enfim, né? Com horário de trabalho, e é isso que a gente busca, assim, né? Então aqui a gente tem a Cobra,
história da irmã dela está nesse livro, junto com a história da Massuma. A irmã dela, a Zara Karim, era uma fotógrafa que veio junto com a Massuminha. A Zara acabou tendo uma história incrível. Ela se apaixonou por um afegão que morava em Londres. A vida de refugiada não é fácil. Alguém apresentou, a Zara e o Ali Reza se apaixonaram, ele em Londres, ela aqui. Eles não tinham como se encontrar, marcaram um encontro no Irã, casaram, voltou cada um para o seu país, e hoje, depois ele fez a reunião familiar e a mulher está com ele. E agora a gente está cuidando da família que está chegando, entre elas a Cobra, que é uma menina, assim, uma mulher incrível, fantástica, que tem, assim, né, se destacado, assim, em tudo que ela tem trabalhado com a gente está em uma parceria com um projeto bem bacana, que é o Migraflix, que são comidas do mundo para eventos de catering, e todas elas estão trabalhando nesse programa, porque pelo menos é um dinheirinho que você coloca no bolso imediatamente, ajuda no dia a dia da despesa, porque essas pessoas chegam aqui, a gente tem que bancar comida, roupa, todas as necessidades básicas, quando elas não têm patrocinadores. E o nosso abrigo da Rua Silva não tem patrocinadores. Os patrocinadores são os amigos da Lu. E vai estar dando super certo. Enfim, né? E a Cobra tem uma história muito bacana, porque ela estudou medicina, e ela estudou também como enfermeira e trabalhou 3 anos no Médicos Sem Fronteira. Olha só, eu vou querer saber mais, então, em Massuma, se puder traduzir, queremos muito conhecer aqui a Cobra, a história tanto de vida pessoal quanto profissional. سلام خدمت شما و بیننده هایی که صدای ما رو میشنوند. کبرا کریمی هستم. مدت 5 ماه میشه که به برزیل آمدیم. Olá para todo mundo. Ela diz que é o Cobra Karimi, 5 meses fica no Brasil. و تشکر از خانم لوسیانا که کمک کردن که ما به برزیل آمدیم و به آرزوهای ادامه آرزوهای خوب برسیم. Muito obrigada, Miss Luciana, porque Miss Luciana ajuda para ela. Por isso, muito obrigada. مدت 4 سال به همین نرسینگ کار کردم و خیلی آرزو داشتم که همین ادامه بدم خدمت به همه هموطنان خود بکنم، ولی طالب آمد آرزوی ما خراب شد. Ela diz que eu trabalho enfermeiro 4 anos antes do Talibã, mas quando que Talibã chegou no Afeganistão, recebeu Afeganistão, por isso ele não pôde continuar esse trabalho, por isso ele é muito triste. 1 سال به واکسین کار کردم و 1 سالم به عملیات خانه، 3 سالم به بخش اطفال MSF کار کردم. Quando que ele trabalha enfermeiro 4 anos, e também tem outro trabalho 3 anos بخش اطفال. 3 anos trabalha com crianças No Médicos Sem Fronteiras. Porque ela estuda 2 partes, enfermeiro, médico de mulher, por isso trabalha junto com crianças, com mulheres e também com enfermeiro. E também ano trabalho na sala cirúrgica, sim. Tá. Assistente humano cirúrgica. Então trabalhou como enfermeira, trabalhou como ali Médicos Sem Fronteiras, com crianças, sim, e também como assistente de cirurgia. Sim. Tá. Bacana. Muito bom. Obrigada. و اینکه به این مدت 3 ساله هم که دو طالبا بودن سر وظیفه می رفتیم، ولی با مشکلات که هر روز یک قانون نمیذاشتن، برای ما خیلی سخت بود که کار کنیم. تا اینکه تصمیم گرفتیم و خانم دوسیانا کار ما رو درست کرد، ما آمدیم به برزیل. امیدوارم که زبان برزیلی ما خوب شد و ادامه آرزوهای خود به برزیل برسانم. Ela diz que quando que o Talibã chegou a Afeganistão, ela faz trabalho, mas não muito bom, porque todo dia o Talibã chega e fala que hoje fazer esse, outro dia fazer, eu não sei que é essa palavra,
tudo dia as políticas talibã é diferente. Dia fala, outro dia muda, fala mudava isso. Por isso eles não podem continuar a trabalhar no Afeganistão. Quando que ele fala com Miss Luciana diz a parte que eu ajudo para você pode vir no Brasil, depois continuar seu trabalho no Brasil. Agora ela quero que a primeira vez aprenda português, depois continuar trabalho dela aqui. Muito bom, espero que, como eu falei também no outro episódio, né, depois você pode traduzir para ela, que a gente possa ajudar, né, aqui pelo ExpertCast, por todos os espectadores, ouvintes que nós temos, sabendo aqui que a Cobra tem uma formação como enfermeira, trabalhou também no Médicos Sem Fronteiras, com crianças, trabalhou como assistente de sala cirúrgica, está aqui há apenas 5 meses, mas já quer aprender e vai aprender o português. Isso. É uma coisa que eu acho, sabe, importante, Gustavo, eventualmente uma oportunidade para elas assim de trabalharem. Obviamente elas não podem exercer a profissão aqui, teria que ter uma revalidação do diploma. Aqui em São Paulo a gente tem a Unifesp, que já está fazendo para abrir edital para refugiado, mas tem a questão da língua que tem que ir junto, tem que aprender o português, eventualmente tem revalidação em inglês, mas é um caminho, é uma trajetória grande, né? Então, o que a gente pede, tenta buscar e provoca é que elas podem trabalhar, de repente, na área de saúde como assistente ou operacional, qualquer coisa, assim, na recepção. Seria um encantamento, né, poder voltar, pelo menos, aquele ambiente, aquele cheirinho de medicina por perto, né? E depois isso, o resto ela vai construir, elas vão construir, eles vão construir, todos os refugiados vão construir, porque eles vêm com muita vontade de dar certo aqui no país. É isso, são pessoas muito bem formadas e com uma bela história de vida em busca de uma oportunidade, né? Então, eu queria novamente agradecer aqui a Cobra, né, dizer que estamos à disposição para ajudar, então agradecer a ela. E aí a gente convida agora para continuar a Najiba também, para a gente conhecer mais uma pessoa do Afeganistão. Bem, agora a gente vai conhecer a história da Najiba. Então, Lu, se você quiser também contar um pouquinho mais como vocês se conheceram, e depois eu passo para ela e para a Massuma também nos ajudar com a tradução. Claro, a Najiba... Lembra aquelas que eu falei para você que a gente abriu um formulário e e-mails observando quem está pedindo para vir aqui para o Brasil socorro? E veio o e-mail, né, e o pedido de socorro da Najiba, assim. Eu fiquei super impressionada porque ela mandou um texto falando da formação dela, quase formação de dentista, que o estudo dela foi interrompido na universidade, faltavam 6 meses para ela se formar. Daí o Talibã chegou e proibiu, enfim, não poderia mais estudar. E eu fiquei curiosa com a história dela, não sei porque eu falei assim, vamos fazer uma call agora? Abre a câmera aí, né? Quem é que está do outro lado? Toda hora eu estou lendo, eu quero ver. Eu nunca vou esquecer, assim, que daí ela abriu a câmera, assim, do celular e tinha uma luzinha, assim, e era um quarto meio escuro. Eu falei, uau, onde você está? Ela contou a história dela, que ela fugindo, né, a família fugindo do Afeganistão para o Irã, ela se perdeu no caminho da mãe e da irmã. E quando ela se perdeu, eles estavam sem celular, ela não conseguia se comunicar, não sabia onde foi parar a sua família. Então ela voltou para o Afeganistão e uma pessoa contratou ela para trabalhar na casa dela, meio assim, uma coisa que não era um trabalho digno, né? Então ela ficava num quartinho, cuidava dos filhos e estava pedindo socorro. E ela não tinha como vir para o Brasil. Eu falei, você vai vir. Agora você me pegou, você vai vir. E a gente trouxe a Najiba. Todo um processo de visto, de documento, não foi fácil. Agora reencontrou a família, né, digitalmente, ela sabe onde eles estão, quer trazer a família mais para frente, mas eu falei para ela que primeiro ela tem que andar aqui no país, né, falar o português, tentar colocá-la numa clínica odontológica maravilhosa, ela vai ser linda trabalhando lá. E é isso, um pouquinho dela. Assim. Quanto tempo no Brasil? Ela está 2 meses e meio, 2 3 meses e meio. Então, Massuma, se puder agora, a gente quer conhecer a história da Najiba, se ela puder nos contar um pouco mais. سلام به شما و سلام به کسانی که صدای ما رو میشنوه. نجیبه دولتشاهی هستم، اهل افغانستان که کابل زندگی میکردم.
Olá para todo mundo. Meu nome é Najiba Doulat Shahi. Ela diz que eu do Afeganistão. Ela mora no Kabul, cidade de Kabul. Sim. در سال 2019 دانشگاه رو در رشته استوماتولوژی آغاز کردم که 7 سمستر 3 سال درس خواندم و 2 سال متاسفانه که خواندن نتونستم. سال 2018? 19. Ela diz que eu comecei a faculdade ano 2019. Ela estuda estomatologia, dentista. Médico dentista. Mas não pôde acabar, porque quando que o Talibã chegou, ela só estudar 3 anos. Só pôde 3 anos estudar, mas não pôde acabar a faculdade. و 3 سال 3.5 یا 4 سال در کلینیک دندان مصروف کار بودم که با دکتر کمک میکردم در بخش‌های قالبگیری، عصب‌کشی و کشیدن دندان که فعالیت داشتم. Ela diz que quando que Talibã chega no Afeganistão, ela fazia trabalho porque a faculdade para meninas está fechado, por isso ela trabalha como assistente médico dentista 3 anos. Tá. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Uhum. E o que ela acha do sistema de saúde aqui no Brasil? Ela já usou o sistema de saúde aqui? یعنی تا حالا بیمارستان رفتی توی برزیل؟ نه، فقط دم بخش واکسن که رفته بودم دیگه خوب بود. بخش بهداشت. Ainda eu não já foi, não usa esse sistema, mas só toma vacina. Toma vacina. Só fazer tomar vacina. Não tinha tomado vacinas lá no Afeganistão, né? توی افغانستان واکسین کردین؟ بله، همون 9 دوره. No Afeganistão, ele toma vacina. Tá, então mas usou não aqui, muito bom. mas não muito bom. Não muito bom. Que atualizou. Mas é isso, sabe, Gustavo? Eu acho que se a gente conseguir, às vezes, né, tanta vontade de ser médico, estar na medicina, tantas histórias interrompidas, paradas, né, que dizem respeito à medicina, acho que dá para fazer muita coisa, né? Com certeza. Olha, foi um prazer conhecer todas vocês, né? Espero que vocês tenham uma vida muito boa aqui no Brasil, consigam também trazer os familiares e consigam ter um emprego nas suas áreas, né? Aqui a Massuma como fotógrafa, a Giba como na estomatologia e que possam trabalhar e se integrar aqui no Brasil, né? Então, ficamos felizes, né? Que vocês estão podendo recomeçar a vida aqui e de novo, né? Espero que tenham novos amigos também, que consigam reconstruir suas carreiras e as vidas aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Tânia. Muito obrigada. Obrigado. E agora eu vou passar para a Luciana, acho que para as últimas palavras aqui, deixar uma mensagem final, antes da gente encerrar com o tradicional papo rápido. Tá bom. Bom, assim, eu fico muito emocionada, assim, quando eu vejo essas histórias que são interrompidas, né? Se a gente ir para o campo da medicina, histórias de futuros médicos que tiveram a sua trajetória interrompida, e eu acho que a gente tem sorte no Brasil, né? A gente pode aproveitar esses talentos, acolher essas pessoas e fazer dessas histórias, assim, fazer com que elas continuem, assim. A gente, no Estou Refugiado, eu sempre trabalhei com storytelling, eu gosto muito disso. A gente sempre busca, através das histórias das pessoas que estão chegando, impactar as pessoas, as empresas, assim, e o ambiente como um todo, assim, e a gente está conseguindo. A gente tem até um totem interativo que a gente leva para lá e para cá, que conta histórias de 120 refugiados. A gente brinca com o destino, fala que o destino dessas pessoas foi vir para o Brasil. O seu é de apertar o botão, a pessoa aperta o botão, ela ouve uma história, como a da Magiba, como a da Parisa, fica uau! E quando ela está acabando de ouvir a história, o nosso totem interativo entrega o currículo e fala: agora o destino de você está unido, ajude fulano ou ciclano a arrumar um trabalho. A gente inclusive convida o nosso totem, né? Se vocês quiserem levar para algum lugar, algum hospital, porque é um lugar de bastante trânsito
e de possíveis contratantes, e sempre a gente consegue empregar pessoas com esse totem. A última vez a gente esteve no Teatro Municipal, abrimos 2 grandes empresas que as pessoas ficaram emocionadas, e são formas de conectar, né, na rua, né, com histórias que pessoas nunca ouviram falar, o que é um refugiado, qualquer história, e ficam emocionadas, porque, gente, não é brincadeira não, o que elas carregam é muita coisa, o que elas deixaram para trás é um monte de coisa. Agora, o que é maior ainda, o que elas podem construir aqui no país, e assim, o Brasil, assim, como pode se beneficiar. Assim. Falando do totem, né, até para deixar também aqui para quem está nos assistindo ou ouvindo. Então, se tem alguém aqui que vai fazer um evento e que gostaria de receber o totem, como é que faz? Entra em contato com a Estou Refugiado? Entre em contato com a Estou Refugiada, assim, é bem legal. Daí a gente teve agora na Flip com o totem, assim, foi muito legal, assim, teve muita comoção das pessoas jovens, as pessoas mais velhas, todas queriam ouvir uma história, ficavam apertando o botão, imprimindo, e depois mandando o currículo para o destino, que a gente brinca, né, que é o acaso que fez com que aquele refugiado, é só entrar em contato e a gente leva. Ele é grandão, ele é meio de museu, né? Já levamos eles até para fazer um advocacy no Congresso Nacional, no Senado Federal. A gente leva, assim, onde puder, a gente leva isso aí, porque abre porta. A gente vai deixar, né, o contato, Estou Refugiado, vocês vão achar facilmente na internet, mas a gente vai deixar também na sinopse dos episódios do ExpertCast. Então, antes da gente encerrar, eu quero só te perguntar do papo rápido, né? Que são perguntas bem diretas. A gente virou uma tradição já do ExpertCast. E eu sei que você gosta bastante de viajar, gosta bastante também de séries, filmes. Então, a primeira pergunta é uma dica cultural. Uma dica cultural. Eu acabei de ler uma trilogia do Murakami, que é 1K84. Eu adorei, assim, fazia tempo, parecia uma série de livros, assim, não queria acabar, mas cadê o quarto volume? Fiquei apaixonada, assim, principalmente pelo fato daquela coisa, assim, né, dele entrar num lugarzinho e sair num mundo paralelo, e, assim, já puxando, né, sardinha pro meu lado, eu acho que eu vivo muito essa coisa dos mundos paralelos, assim, é um livro muito bom, que traz um mundo paralelo, e que, assim, o paralelo são, assim, eles fazendo uma vida aqui, o paralelo que está correndo lá, e, assim, as pontes que precisam ser construídas. Então, eu gosto muito, eu indico esse daí. Ah, boa indicação. Eu já li, também eu virei um fã de Murakami, depois eu li mais vários livros dele. E ele tem um livro, inclusive, Eu Sou Corredor de Rua, um livro que se chama O que eu falo quando falo de corrida. E ele conta as histórias dele de corrida de rua. Ele correu é um corredor, né? Ele é um corredor, correu uma ultramaratona, 100 quilômetros. Ele fala um pouco nesse livro. E ele também foi dono de um bar de jazz em Tóquio. E até perguntaram para ele o que ele gostava, por que ele tinha um bar de jazz. Ele falou que era principalmente para ele poder passar a noite ouvindo jazz. E agora eu descobri um livro dele que se chama Retratos de Jazz, que só existia em japonês e foi traduzido para o espanhol. E ali são pequenas biografias escritas por ele dos principais músicos de jazz. Então, ótima dica. A segunda pergunta, como é um podcast de saúde, né? O que é que você faz para cuidar da sua própria saúde? Então eu faço coisas assim, encontrei o tênis como um aliado, então eu jogo tênis no clube 2, 3 vezes por semana. Então, assim, é um esporte que eu curto porque você nem vê passando, né? Assim, tô jogando bem, assim, tô enfrentando as mais novas, tô ganhando um set, sei lá. Tô adorando. Além disso, eu faço um pouquinho, né, de ginástica, musculação, tenho que fazer. Não gosto muito, mas é importante, né? E voltei a correr. Tô pouquinho ainda, viu, Gustavo? Mas eu voltei a correr, porque o aeróbico é muito importante, assim, né? E tentar ter uma alimentação boa, um sono bom. Meu sono não é tão bom, ainda mais porque eu estou no fuso que as pessoas ligam do Paquistão, do Irã, não sei o quê, e às vezes eu vou dormir e vejo aquelas mensagens, please mom, help me. Eu falei, gosh, quantas pessoas eu poderia ajudar. E eu vi um filme ontem, cultural, com Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra, é muito bom. E assim, ele trata
de um tema, assim, não vou dar spoiler nenhum, assim, né? Ele é até meio, assim, né, de ficção, mas ele traz a questão da migração com o pano de fundo nos Estados Unidos e, assim, contra a imigração dos campos, das pessoas que ficaram barradas lá na fronteira com o México. Então, eu fiquei bastante emocionada até de ver aqueles lugares, assim, e então tratam a xenofobia, a questão racial. Então, é genial. É um filme que você fala, meu Deus, fazia tempo que eu não vi um filme muito bom, tão acelerado, com um roteiro inacreditável. Então, ótimo. 2 dicas, uma de leitura e uma de filme. E quem que você entrevistaria num podcast? Pensando em saúde, assim, recebi um WhatsApp que eu sempre recebo do Caetano Staviano, né? Que ele tem o Alegria e Saúde, e que faz um trabalho belíssimo na Amazônia, no Pará, com a população ribeirinha, levando a saúde de barco, né, para as pessoas. E ele tem muitas histórias para contar. Boa. Fica a dica. Muito bom. E a última pergunta, qual que é a sua invenção ou inovação preferida? E aí não precisa ficar restrita à saúde, qualquer uma. Eu estou adorando o ChatGPT. Estou adorando, ele está me ajudando muito. Eu sei que tem muitas coisas a serem consideradas, muitos problemas que virão com a questão da inteligência artificial, mas ele está dando, assim, um atalho, assim, de trabalho, até principalmente para mim, que tem que falar em várias línguas, então receber mensagem em persa, mandar em inglês e falar com a embaixada, mudar o tom e brigar pela oportunidade, porque a gente tem um processo que às vezes aquela pessoa que está do outro lado é muito urgente que ela chegue e os processos não são. Então, eventualmente, eu elaboro uns e-mails meio assim, brigando com o governo. Daí eu ponho lá no chat e falo, baixa o tom. Baixa o tom. Ou sobe o tom, depende. E né? ele baixa. E outro dia eu achei muito engraçado que ele falou, Luciana, o tom não está adequado, eu vou mudar. Eu falei, ótimo, ele já sacou. Já está te assim. Conhecendo. Então, eu fico sempre bem na foto, estou gostando. Muito bom, Luciana. Olha, eu recebi aqui a Luciana Capobianco, que é fundadora da Estou Refugiado e do Mundo. Faz um belíssimo trabalho de apoio, como vocês viram aqui nesses 2 episódios. Então, obrigado de novo, né, por estar aqui. Você vai voltar várias vezes, pode saber disso. E a plataforma do Mundo é www.domundo.co. Então, ela está em português, inglês e espanhol. Tá. Então, assim, a gente está recebendo currículos em várias línguas, inclusive de quem quer vir e já está se prontificando para o trabalho. Então, legal. gente, assim, nessa questão do ESG, né, quando a gente fala em refugiado, para mim, é ESG total, assim. Né? Com certeza. São vidas E aí impactadas. lembrem-se do Estou Refugiado e do Mundo, www.domundo.co. Quero agradecer, além de você, a Massuma, que esteve aqui com a gente, contou sua história de vida e ajudou também. Foi fundamental para fazer a tradução aqui do persa para o português e do português para o persa. De novo, parabéns pelo seu português, que está excelente. Muito obrigada, muito obrigada. Um prazer também receber aqui a Najiba e recebemos antes Cobra e a Parisa. Então fico muito feliz que vocês 4 estejam sendo bem acolhidas aqui pelo Brasil, especialmente pela Luciana e pelo Estou Refugiado. Bem, para você que nos ouviu, nos assistiu, não deixe de compartilhar esses episódios com seus amigos, no seu trabalho, a buscar um apoio aqui para essas pessoas que você conheceu hoje. Se tiver um evento, quiser levar o totem, é só entrar em contato com o Estou Refugiado, comprar o livro. Bem, tem muitas formas de ajudar. E se você está seguindo o ExpertCast, não deixe de nos dar 5 estrelas na sua plataforma preferida de áudio ou vídeo, de seguir o podcast ali também, de mandar para todo mundo, publicar nas redes sociais. É assim que nós conseguimos disseminar informação de qualidade sobre inovação na saúde. Não deixe também de seguir a comunidade de inovação em saúde. Você vai encontrar os links para os nossos grupos em www.inovaçãosaude.com. O ExpertCast tem a produção da SoulPods e o apoio da Agfa Radiology Solutions. Eu conto aqui com a sua presença nos nossos próximos episódios. Muito obrigado.